rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleis. Luz resplandecente, que para nossa redenção entregaste o teu unigênito Filho à morte de cruz, e pela sua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder da morte. Concede que morramos diariamente para o pecado, a fim de que vivamos sempre com ele na alegria de sua ressurreição, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, escrita em Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, que és a nossa rocha e o nosso Redentor.
chegamos ao domingo de Páscoa, momento que partilhamos e que nos preparamos durante todo o tempo da Quaresma e nesta semana, em preparação a vivenciar essa nova experiência. Digo nova porque a cada momento se constrói e se vive uma nova experiência de vida. E esta é uma Páscoa, uma nova Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana o nosso podcast Mensagem de Fé e Esperança celebra 4 anos. Foi exatamente na Semana Santa de 2020, em meio ao contexto da pandemia da Covid-19, quando estávamos todas em situação de isolamento, que propomos a criação do Mensagem de Fé e Esperança. Passados 4 anos, todas nós, não só no Brasil, mas no mundo, trazemos as marcas, o impacto do que foi aquele tempo. Muitos perderam familiares, muitos caminhos de tristeza e de dor. Mas a esperança da fé se renova a cada dia. E nessa Páscoa, a mensagem de fé e esperança é nosso caminho, nosso desejo, nossa trilha a seguir. O Evangelho de hoje nos diz que, passado o sábado, Maria, chamada de Madalena, e Maria, de mãe de Tiago e a Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia após o sábado, elas chegaram à sepultura, enquanto que o sol despontava. E diziam às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, veem que a pedra estava removida, pois era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem à direita, vestido branco, e ficaram atemorizadas. Mas ele lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, o crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde puseram. E ali viram, e saindo elas, saíram com temor e assombro, e nada disseram a ninguém. Na escuridão desse tempo, Jesus traz a nova esperança. As mulheres seguidoras de Jesus são as testemunhas dessa esperança. Os 12 estavam escondidos em uma sala trancada com outros discípulos, por medo de serem descobertos como os seguidores de Jesus. Mas foram as mulheres que foram ao túmulo. Foram as mulheres que foram ao encontro do Cristo no amanhecer. Foram as mulheres que não tinham a força para remover a pedra, que era o bloqueio da entrada, mas foram as mulheres que chegaram e viram, e o túmulo estava aberto para elas adentrarem. É na leitura do Evangelho de hoje, nos diz que as mulheres estavam juntos a Jesus. No Evangelho de Marcos, a fé nos dá a capacidade de ver o mundo como Deus vê. Quando olhamos com os olhos do mundo, vemos os obstáculos e problemas. A pedra bloqueia o nosso caminho e é grande demais para nos movermos. Mas quando olhamos com os olhos da fé, é uma imagem diferente, porque entra em foco o olhar de Deus. Deus já removeu os obstáculos que não conseguimos remover por nosso próprio poder. E aqui mais uma vez eu recordo uma sábia palavra de Dom Helder Câmara.
Ele dizia que quando os problemas parecem absurdos, os desafios são apaixonantes. E isso é visto mais claramente na história da Páscoa. As 3 mulheres estão bloqueadas por um obstáculo que não teriam chance de remover por sua própria força. E elas se perguntam: quem vai rolar essa pedra? Qual o obstáculo que você necessita olhar novamente para ele? Mas agora, uma vez, olhar com os olhos da fé. Com os olhos da fé e da esperança. Porque todos nós podemos encontrar nosso caminho bloqueado por obstáculos que nos parece grande demais para remover. E meus irmãos e minhas irmãs, a história da Páscoa nos diz que Deus oferece a mudança, oferece a transformação. Ele poderá remover todos os obstáculos em nosso caminho. Se você confiar em seu próprio poder, em suas próprias habilidades, em sua própria sabedoria, a pedra em seu caminho será mais do que você pode enfrentar. Então, com os olhos da fé, você pode chegar a tempo de ver que o obstáculo intransponível vai ser removido. As mulheres entram no túmulo e encontram um anjo, com notícia de que Jesus ressuscitou dos mortos. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé fugiram do túmulo, tomadas pelo temor e tomadas de medo. E aí o Evangelho termina de hoje com essa máxima: elas não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. O Evangelho começa com Jesus na Galileia, desafiando as pessoas a vir e segui-lo. E no final da história, Jesus foi mais uma vez para Galileia, oferecendo a oferta de discipulado a quem vir e segui-lo. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos convidadas, chamadas nesse tempo de Páscoa, a ter a coragem de deixar o sepulcro vazio e voltar para Galileia para assumir a tarefa de sermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E agora que conhecemos o caminho do discipulado levado ao cruz e ao túmulo, mesmo com o triunfo da Páscoa, podemos até ter medo, mas sabemos que vamos nos manter na fé e na esperança. O Evangelho oferece um duplo desafio nessa Páscoa. Primeira é olhar para os obstáculos muito reais em nossa vida, mas olhar com os olhos da fé. As coisas que às vezes pensamos que somos impotentes para mudar, não são obstáculos para Deus. Através da graça, nós podemos ver que Deus já removeu os problemas que atormentam e que, se nós nos mantermos no caminho da fé, vamos adiante. E a segunda parte do Evangelho vem quando você avança. Assim como as mulheres descobriram que a pedra rolou para longe apenas para ficarem mudas de temor e admiração com a notícia da ressurreição de Jesus, nós também podemos perder nosso foco e parar de ver o mundo como Deus o vê. Esse é o segundo desafio, então é mais difícil. Uma vez que você tenha visto que Deus pode remover os obstáculos que bloqueiam o seu caminho, então você deve seguir para onde Jesus o conduz. E as mulheres, naquela manhã, se livraram do medo. Sabemos que todos eles estavam ativos na primeira igreja cristã, o medo. Que eles encontraram coragem para seguir a Jesus, mesmo depois de terem aprendido o custo que poderiam ter para um dia pagar por sua fé. Mas Jesus remove a cada dia os obstáculos dos nossos caminhos para tentar
para tentar removê-los e caminhar junto com Cristo. Então Ele nos dará graça para continuar a jornada. Certamente o caminho para este segmento está aberto para nós. Jesus ainda está lá fora e chamando e dizendo: siga-me. Para aqueles que ouvem, nós só precisamos responder pela fé e dizer sim ao convite. Sim ao convite de Cristo, que nos chama para viver esse caminho de fé, para viver este momento tão especial. E hoje é dia de proclamarmos a fé, a vida, a vitória sobre a morte. E vamos, meus irmãos e minhas irmãs, renovar nosso compromisso, nossa esperança e nossa fé com aquele que tem sido fiel conosco em tudo que necessitamos. E recordar que Cristo vive no meio de nós. E olharmos hoje no caminho da ressurreição da Páscoa do Senhor, que nos traz de novo a esperança. Que Deus nos ressuscite da morte e da esperança. Que Deus nos ressuscite da morte e da compaixão. Que Deus nos ressuscite da morte e da alegria. Que Deus nos ressuscite da morte e da fé. Que Deus nos ressuscite da morte e do amor. E que Ele junto esteja conosco todos os dias, com a bênção da esperança, com a bênção da compaixão, a bênção da alegria, a bênção da fé, a bênção do amor, hoje e sempre. E podemos dizer: aleluia, Cristo ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou, aleluia, e abençoada Páscoa a todas vocês. Amém. Se alimentam e o pão repartem com fé, e alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. E alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança. Os índios trazem da mata cantigas de comover, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor. Nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. Nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança.
Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.